Bom, agora nós vamos ver colisão em corpo rígido, né? Então, os princípios, pessoal, é o mesmo que a gente já viu no impulso, né? Assim como o que nós vimos em colisão em ponto material. Então, o que a gente leva em consideração aqui, né? Então, é uma colisão excêntrica, que é quando ocorre colisão excêntrica, é quando a linha de centro aqui, ó, a linha de impacto dela não passa, né, pela linha de colisão. Então, ó, se a linha aqui, ó, não passa, né, a linha de centro, né, a colisão excêntrica, igual, olha só, eu tenho esse VUA inclinada, aí aqui tá quem? A minha linha de impacto. Então eu vou fazer a decomposição, eu vou ter essa componente da linha de impacto e a outra que é numa outra direção, né, que vai ser perpendicular, assim como a gente tinha colisão excêntrica, né, também em partícula, né? Então, né, nesse caso, né, o mesmo aqui princípio. Então, olha só, antes eu tenho a minha velocidade, o A1, e aqui a velocidade, né, que a gente tem rotação em torno de um ponto fixo, né, aqui do B, que é o ômega R. E em cima dessa minha colisão, o impacto tem essa componente VA, e aqui a gente vai ter a reação de apoio lá em cima, e aqui o impulso de deformação. Durante a deformação, que vai sofrer a deformação máxima, tem aqui, ó, velocidade na direção da deformação e que é componente dessa velocidade aqui, né, U. E depois tem a de restituição. E por final, né, a gente vai ter a velocidade de saída aqui de 2 e a de saída da colisão, né, a da direção da colisão, e com isso vai ter a resultante dela. Então você vê que o princípio é bem, né, ali o que nós utilizamos em ponto material. Só que durante a colisão aqui, né, forças impulsivas que nós mostramos vão ser aplicadas devido ao contato e depois de um tempo elas vão se restituir para as formas originais, né? Então, a nossa equação de deformação, né, o nosso momento aqui, ó, na quantidade de movimento, o impulso e a outra quantidade, né, que é do exemplo aí da rotação fixa, analisando aqui ó, no ponto O. E aqui a restituição. E da mesma forma do ponto material, a gente tem essa equação do nosso coeficiente aqui de restituição. Beleza? Então, sempre quando você procura, né, ter essa colisão, você vai ter a velocidade que vai estar vindo direcionada, né, na linha de impacto, né? Dificilmente, né, a gente tem essas que a velocidade não vai estar direcionada na linha de impacto. Então, olha só, uma bala de 25 gramas é dissipada, disparada na lateral de um painel quadrado de 10 kg e está inicialmente em repouso. Então, ó, a velocidade está aqui nela. Então, ó, a velocidade dele que vai entrar em contato está na linha de impacto. Então, ele quer a velocidade angular do painel imediatamente após, né, o projeto ficar encaixado. Então, eu sei que é uma deformação plástica, o projeto vai ficar agarrado nele. E a reação impulsiva de A, supondo que o projeto encaixe em 0,006 segundos. Então, ó, antes a gente tem, né, aqui, ó, quantidade de movimento do projétil, a barra está parada, não tem nenhum movimento, e tem as reações agora aqui impulsiva, que é das reações externas, e após o impacto, né, aí eu tenho a quantidade de movimento dele e o momento angular, né, que é a ômega 2, né, essa figura está com essa outra simbologia de um outro livro. Então, a velocidade aqui, ó, final, a gente vai encontrar a partir dos momentos, né, em impulso em A. Então, considerando aqui, ó, né, a nossa inicialmente nosso momento linear aqui, ó, que vai estar com a quantidade de movimento, então é a quantidade de movimento, como ele está preso lá, ó, a menor distância que tem perpendicular é 0,4, que é o R, né? Aqui é o meu impulso aqui, né? O sistema aqui, ó, é zero, vai estar se conservando, que eu não tenho, devido a reação e ação se anulam do meu sistema.
E afinal, eu tenho aqui, ó, essa momento angular, momento de inércia vezes velocidade angular e a minha quantidade de movimento vezes o R. O R agora aqui, né, que é a menor distância, né, assim como o outro que fecha 90 graus, aqui é o 250. Então, a velocidade de 2, nós podemos elencar ela com a velocidade angular, porque a velocidade de 2 é quem? Ômega R, que está atuando aqui no centroide. Então a gente tem essa outra equação, ômega R, velocidade de 2, e o momento de inércia, né, a gente pode calcular ali da placa, né, buscando por tabela, a gente chega nesse valor. Então, substituindo a velocidade aqui, em função da velocidade angular, o momento de inércia nesse ponto, né, temos ali as massas, os outros valores, vai sobrar uma única incógnita aqui, que é a nossa velocidade angular. Então aí a gente determina a velocidade angular após, né, o impacto ali do projétil estar seguindo junto com a barra. E as reações? Então ele me falou que a velocidade angular é essa. Se essa é a velocidade angular, eu sei que a velocidade linear de 2 é quem? Ômega R. Então vai dar 1,08. Então agora a gente pode trabalhar, né, com o impulso sem ser do momento, né, das componentes da força. Então a minha quantidade de movimento é igual a quem? A força de reação vezes ali, ó, o tempo. Então a minha reação aqui, né, é um ΔT, né, era para ser um delta aqui, tá esse Dzinho, e a quantidade de movimento ali final. Então eu tenho a inicial e a reação de AX e o meu tempo aqui, né, de 0,06. Então, dessa forma, a gente determina quem que é a minha reação aqui em X. E em Y, né, como nós não temos velocidade em Y, analisando aqui, ó, o meu impulso, aqui a quantidade de movimento, eu vou ter o quê? O meu AY, ele é 0. Olha aqui esse outro exemplo, né? Uma esfera de 2 kg com uma velocidade inicial de 5 metros por segundo atinge a extremidade inferior de uma barra AB de 8 kg. A haste é articulada em A e inicialmente em repouso, né? Então está parado. O coeficiente de restituição que ele deu da haste da esfera é 0,8. Então, determine a velocidade angular da haste e a velocidade da esfera imediatamente após o impacto. Então, da mesma forma, inicialmente, ó, o corpo tem quantidade de movimento da esfera e aqui a barra vai ser tudo zero, pois está em repouso. O impulso que eu tenho aqui, ó, são das reações a Y e a X, porque a esfera com a barra é ação-reação, as forças se anulam. E aqui, ó, no último, né, eu tenho a minha quantidade de movimento da esfera, a quantidade de movimento da barra e o momento angular da barra. Então, se eu calculo aqui, ó, o meu sistema aqui do momento em A, essas forças não geram momento. Então, eu vou ter o inicial, massa, a quantidade de movimento aqui, vezes a distância, como em A, ele vem aqui, ó, o R, que é 1,2. Aqui eu não tenho nenhuma força, é zero. E a saída da bola aqui, ó, da esfera, vai ser o quê? 1,2 também. E a quantidade de movimento da barra, 0,6. E o momento angular aqui que a gente tem. Só que a gente sabe que na saída, a minha velocidade linear é quem? Ômega R, né? Que é 0,6 vezes a velocidade angular aqui de saída. E na barra, também por tabela, a gente consegue determinar o nosso momento de inércia. Então, com esses valores, né, a gente consegue substituir tudo nessa equação e vamos ter aqui uma única equação onde eu vou ter a minha velocidade, né, aqui da esfera de saída, o VS', e a angular aqui da barra. Então a gente vai ficar com uma equação e duas incógnitas, o que a gente não consegue solucionar. Mas nesse problema ele me deu o coeficiente de restituição da esfera. Então, ó, a gente tem essa única equação. Pela equação do coeficiente de restituição da esfera, nós sabemos a velocidade inicial, né, tanto da barra quanto da esfera, e com isso a gente consegue substituir, né,
a velocidade final da barra é em função da angular, então a gente consegue substituir, aonde agora a gente vai ter duas equações com duas incógnitas. Então, utilizando essas duas equações, a gente consegue determinar a velocidade angular da barra final e a velocidade ali da nossa esfera, isso após o impacto. Um outro problema, olha só, um pacote quadrado de massa m desce a correia transportadora A com velocidade constante. No final do transportador, o canto da embalagem atinge um suporte rígido, né, em B, nesse ponto. E faz com que tenha um impacto perfeitamente plástico, né, e nesse impacto, ó, determine a expressão para a velocidade mínima da correia transportadora em A, para a qual o pacote gire, né, em torno de B e alcança a correia em C. Então o pacote vem descendo, ele bate, ele vai girar e vai cair na outra correia. Qual que é essa velocidade mínima dessa correia em A com ângulo de 15? Né? Essa velocidade V1 aqui, que ela está apoiada na correia, para que consiga fazer esse giro. Então, inicialmente, vamos analisar separadamente o pacote, né? Aplicando o princípio do impulso quantidade de movimento dele aqui, ó. Então, inicialmente, ó, eu tenho o quê? Quantidade de movimento. Aí eu vou ter aqui, ó, o impulso dele, né? O impacto da força aqui, ó, B vezes o tempo. E no momento ali, ó, essa é a posição que ele encosta ali, né, no pacote para ter essa segunda posição. Então ele vai ter a quantidade de movimento agora perpendicular a esse raio, já que aqui vai estar o contato com velocidade zero, então é 90 graus, e vai ter uma velocidade angular que vai me gerar essa quantidade de movimento angular, né, o meu momento angular. Então, nem considero essas reações aqui. Para facilitar, eu vou calcular o momento em B. Então, o momento em B, eu vou ter essa minha quantidade de movimento, como é menor distância, A sobre 2. A força está no ponto B, não me gera ali o momento, né? O meu impulso. E agora aqui, ó, eu vou ter quem? Essa aqui que eu vou ter que determinar aqui para o triângulo, sabendo aqui o ângulo, né? Então, raiz de 2 sobre 2A. Esse momento que essa quantidade de movimento vai fazer. E o outro que é o momento aqui angular, momento de inércia vezes a velocidade angular de 2. Então, a velocidade linear aqui de 2, se eu mudar a caneta para facilitar aqui nossa visualização, né? Ela é o quê? Tá essa distância R. Então, V é quem? Ômega R. Então, o R aqui que ele tem é raiz de 2 sobre 2. Ó. Esse aqui é o nosso R. Então, eu consigo uma equação aqui, ó, através dele. E o meu lado do quadrado é A, né? Por tabela eu sei o meu momento de inércia. Então, substituindo aqui nessa equação, a gente consegue achar uma única equação com a relação da velocidade linear da correia transportadora, o V1, e a angular do pacote ali com o impacto ali, né? O impulso que ele tem com o batente B. Então, ali a gente achou essa relação. Então, agora, a gente tem o que? Acabou o impulso, né? A gente vai ter agora, aplicar o princípio da conservação de energia para determinar a velocidade mínima, né, de V2. Para quê? Para que ele consiga dar o giro, né, ali, de modo que seu centro de massa atinja a posição para chegar no ponto B. Então, essa posição final seria o que? Aqui é logo que ele saiu, continua com o ângulo de 15, né? Acabou de sofrer um impacto, está praticamente na mesma posição. Para ele girar, né, ele tem que estar o que aqui? Ó, esse centro de gravidade passando para o lado direito. Então ele vai conseguir girar quando o centro de gravidade está na vertical com esse ponto B. Então aqui a posição 2, né, que é a mesma posição que a gente tem aqui, imediatamente após o impacto. E aqui é a posição que ele vai conseguir fazer esse giro. Então, para determinar aqui, já que eu vou trabalhar com conservação de energia, tem energia cinética e potencial inicial, né, para esse caso A2, e energia cinética potencial e final, energia do caso 3, a cinética e potencial, e a cinética potencial do caso 2.
Então, cinética aqui, ó, é a velocidade v de 2 e a angular ômega 2. Então eu tenho eles aqui, ó, as duas expressões, né? A potencial vai ser massa vezes a altura, considerando o apoio B como referência. Então precisa achar o H2, né? Trabalhando aí com trigonometria a gente acha o valor. Então vai ser o que? Peso vezes H2. A posição 3. Então a eminência, ele quer a menor velocidade. A menor velocidade é quando ele chega nessa posição sem velocidade. A velocidade V3 é zero. É o instante que ela torna zero, que é o instante que ela vai dar o quê? Vai conseguir continuar ali o seu movimento e finalizar, já que é o mínimo, né? Para ômega 2 ser o menor. Então a energia cinética ali vai ser zero. E a potencial é o peso vezes o H3, né? Que aí calculando ali a raiz de 2 sobre 2. Então, que é o nosso H3. Então, pegando todos esses valores, jogando aqui na nossa equação de conservação, a gente chega nessa expressão e resolvendo ele ali, ó, a gente chega numa outra expressão onde a gente tem quem? A velocidade 1 em função aqui do ômega 2, né? Então, essa expressão que a gente já achou aqui, ó, agora a gente pega o valor do ômega 2 que a gente determinou, substitui nela e com isso a gente acha qual que é a velocidade, né, da esteira para esse movimento. E aqui um outro exemplo, um painel de madeira P de peso 8 kg, né? É suspenso por um suporte de pino em A e está inicialmente em repouso. Uma esfera de metal S de 2 kg é liberada do repouso em B e cai em um copo esférico C. Então sai aqui de B e cai aqui em C, né? Preso no painel no mesmo nível do centro de gravidade. Supondo que o impacto seja perfeitamente plástico, né? O Ezinho é zero, vai caminhar junto à esfera da placa, né? Determine a velocidade angular do painel imediatamente após o impacto. Então, olha só, né, os dados que ele me deu, que eu tenho, ó, o Ezinho é zero, já que é perfeitamente plástico, né? Então, primeira coisa, né, eu tenho, ó, ele antes, vai estar aqui, ó, antes do movimento, de encostar, quantidade de movimento dele. O repouso está em repouso, então não tenho nenhuma velocidade, só vou ter as reações aqui, a x e a y, com o tempo do impulso. E após ele, eu vou ter a quantidade de movimento da esfera, a quantidade de movimento da placa e o momento angular da placa. Aí pergunto, professor, estão caminhando junto? Por que você não trabalha, né, tudo junto? Pois a minha velocidade aqui, ó, é mais fácil eu separar, que essa velocidade eu sei que ele vai puxar aqui, ó, 90 graus, né? Como se fosse ali um outro corpo que está caminhando junto. Entendeu? Se eles têm a mesma direção, a velocidade ali vai ser a mesma, né? Só que eu tenho que somar a massa. Aqui não, ela não é a mesma, né? Porque cada ponto em corpo rígido tem uma velocidade. Então, se eu for analisar isso tudo como um único corpo, considerando agora a bola, o meu centro de gravidade já não vai estar mais aqui, ele vai se deslocar. Então, para evitar isso, a gente trabalha separadamente, beleza? Então, ó, calculando o momento de impulso angular em A, que aí, ó, se eu calculo em A, eu não vou ter impulso de AX e AY, porque eu não tenho distância, então ele é zero. Aí eu tenho a quantidade de movimento inicial, que é a quantidade aqui de movimento, né, vezes o R, aqui o meu momento da quantidade inicial da esfera. Após, eu tenho a minha esfera, a quantidade de movimento dela vezes o R aqui, a distância de AC, e depois da placa, né, do painel, que é a quantidade de movimento dela ali vezes o R e o momento angular. Então vamos determinar, né? Tem essa equação ali que a gente achou anteriormente. Então primeiro a gente tem que achar a velocidade da esfera no momento que ela vai encostar aqui para girar. Então, o que eu tenho ali, né? Ó, posso utilizar energia ou trabalho ali, né? Então, o que eu tenho? Energia cinética, né? Aqui vai ser
meio de mv1 ao quadrado. Aqui o repouso é zero, só que antes ele estava a uma altura ali, né, de mgh, que é o h vai ser quem? Né, o 500, né? Então, o meu V1 aqui é raiz de 2GY, onde o Y ali é o 505. Então, aqui a gente acha a velocidade para o instante antes do choque. Então, e a velocidade da esfera após ali o choque, né, em termos da velocidade angular de 2, eu sei o quê? Que a velocidade aqui é quem? Ômega R. Está andando junto agora. Faz parte do corpo. Então, a mesma velocidade angular. Então, eu vou ter a velocidade ali de 2, é quem? A distância do A, C' onde que está, e a velocidade angular ali do 2. Então, achando essa distância, eu tenho ele, né, em função do ômega 2. E eu sei que essa velocidade, ela é o quê? Né? Rotação em torno de um ponto fixo, ela é perpendicular a essa minha distância AC. Então, ó, a gente já descobriu esse. Esse outro aqui, ó, a gente já tem ele em função do ômega 2, né? A gente tem agora quem? O momento de inércia do painel a gente encontrou e a gente sabe que quem? Né? A nossa velocidade linear a gente pode substituir por quem? Pelo ômega R, assim como a gente fez, ó, nesse aqui anterior. Só que aqui a distância agora vai ser o que? 250, né? Ali, ômega R. Então, tanto que vai ficar m, velocidade 0,25. Então, eu vou ter 0,25 ao quadrado vezes o ômega ao quadrado, que é o que está aqui. Então, substituindo tudo nessa equação aqui de cima, né? Que aí a gente tem, ó, tá aqui embaixo aqui, ó, os valores. Resolvendo, a gente acha a velocidade angular após o impacto. Se eu quiser alinear, basta eu estar aplicando aqui, ó, substituindo angular aqui ou na outra lá, que a gente consegue determinar, alinear nesses pontos.